Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do módulo Análise Técnica, ok? E hoje nós vamos falar aí de suporte e resistência, tá? O suporte e resistência que eu vou ensinar para vocês aqui não é qualquer suporte e resistência que você encontra por aí, tá? Porque é muito fácil você encontrar suporte e resistência hoje aí no YouTube ou em qualquer outro lugar. Qualquer pessoa vem ensinar suporte e resistência. Mas da maneira que eu vou ensinar para vocês, é uma maneira que você pode utilizar suporte e resistência com eficácia, ok? De uma forma que você não venha a sofrer com suas marcações, tá? Então, vamos aí para a parte onde eu te explico o que é suporte e resistência e como traçar um suporte e resistência de forma eficaz, ok? Primeiramente, você precisa entender que suporte e resistência ele é feito no mercado lateral, tá? Você entendeu lá que na aula de tendências, a tendência de alta você utiliza uma LTA, que é a linha de tendência de alta, e numa tendência de baixa você usa LTB, que é a linha de tendência de baixa, ok? Então até aí tá ok, beleza? Até aí você já aprendeu e verificou como é possível você fazer operações com essas duas tendências. Mas numa tendência lateral, você tem aí o suporte e resistência, onde você pode estar fazendo os dois tipos de operação, tanto call, tanto put dentro dessa tendência, porque ela está lateral, ok? E é isso que eu vou te explicar aqui nesse momento, ok? Para que serve um suporte de resistência e como surgiu um suporte de resistência, ok? É bem simples, tá? O suporte de resistência ele funciona da seguinte forma. Eu vou pegar aqui um exemplo para vocês, dessa forma assim, ó. Vamos lá. Vou criar um exemplo para vocês aqui para vocês entenderem. Então, ó, suporte de resistência nada mais é do que uma linha acima, tá? Não vou fazer bonitinho porque eu não sou desenhista profissional, tá? Mas eu vou fazer aqui da forma que eu conseguir, beleza? E aqui. Fechou? E qual que é o nome que nós damos para essas duas linhas? A parte de cima a gente chama de resistência. Eu vou colocar só essa parte aqui, tá? E aqui nós chamamos de suporte. Então, eu vou colocar só o sup de suporte, tá? Para não ficar precisando a gente ficar escrevendo. E aí, o que acontece, tá? O preço, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai começar abaixo, vai vir até aqui e vai fazer exatamente isso aqui, ó. Beleza? Isso é um mercado lateral, tá? E aí a gente identificou que os topos e os fundos estão lateral, que eles não estão passando um do outro, ou seja, não é uma tendência de alta e uma tendência de baixa, ela só está andando de lado. Então isso é um suporte de resistência, isso é um mercado lateral, tá? Mas o porquê que aqui chama suporte e o porquê que aqui chama resistência? Exatamente isso agora que você vai aprender, ok? Vamos supor que nós estamos falando aqui de uma ação de uma empresa chamada Magazine Luiza. Tá? Vou colocar aqui. MEG. Da Magazine Luiza, tá? Então, vamos supor que a ação da Magazine Luiza custa em torno, numa segunda-feira, vou colocar aqui, segunda-feira, segue. Eu vou colocar aqui terça. Eu vou colocar aqui quarta, tá? Não muito bonitinho. Vou colocar aqui quinta. E aqui sexta, fechou? Então vamos supor aí que a ação da Magazine Luiza, numa segunda-feira, está avaliada em R$30, tá? Olha que maravilha, R$30 custando a ação da Magazine Luiza, tá? E aí, o que acontece? No gráfico diário, né, que é o gráfico de um dia, vou colocar aqui um D, no gráfico de um dia, essa ação valorizou e ela foi a um preço de R$50. Ela chegou até R$50, tá? Olha só que maravilha, chegou a 50 conto. E aí, o que acontece? Quem comprou a 30 e verificou que a ação foi para 50, ele vai fazer o seguinte, falar, opa, eu comprei a 30 e subiu para 50, vamos vender porque nós estamos com lucro, tá? Ela está com R$20 de lucro aí nessa operação, vou colocar R$20, tá? Ó, uma setinha aqui de alta. R$20 de lucro nessa operação, vamos vender. E aí, aqueles que compraram, né, aqueles que eram compradores, agora se tornam vendedores. E eles vendem. E o preço torna novamente a R$30. Fechou? E aí ela fechou o dia com R$30. Então, na terça-feira, ela vai iniciar o preço da ação a R$30 novamente. E aí, os compradores vão falar o seguinte, poxa, na segunda-feira estava a 30, a gente comprou, a gente achou o preço bacana, eu acho que está ideal para a gente comprar nesse preço, vamos fazer uma compra novamente. Aí todo mundo comprou novamente a ação. Quando você começa a comprar um determinado ativo, tá? Ele começa a valorizar. Então, cada vez que existe compra, ele valoriza. É igual um iPhone, é igual a Apple, tá? Por que os produtos da Apple é tão caro? Porque existe muita compra, muita valorização em cima das compras. E aí o preço fica lá em cima. Então, é a mesma coisa com uma ação. Então, ela subiu novamente. Na terça-feira, o preço subiu novamente para R$50. Ok? Quando chegou a R$50, os caras falaram, poxa, ontem chegou esse preço,
era um preço bom para a gente vender. Eu acredito que não vai subir mais, não vai valorizar mais do que está valorizado. Eu acredito que a gente pode vender essa ação agora para a gente obter o mesmo lucro que ontem. Então a gente pode fazer aí novamente R$ 20 de lucro. O que os caras fazem? Vendem novamente e o preço cai para 30, ok? E é exatamente isso que é suporte de resistência. É quando o preço não passa de uma zona e não passa de outra. Por quê? Os compradores e os vendedores estão posicionados numa zona que ele acha ideal de compra e venda. É isso que é suporte de resistência, ok? Porque para eles é interessante fazer aquela operação, que eles vão obter lucro com aquela operação. Então por isso que eles deixam posicionado essas linhas para ajudar eles a identificar que ali é uma resistência e aqui há um suporte, ok? Por isso eles fazem esse traçamento. Ok? Então é bem simples de você entender o que é suporte de resistência. Esse exemplo aqui ficou bem claro para vocês. Espero que tenha entendido aí esse exemplo, tá? Então o preço faz isso todos os dias, ok? Então assim, há momentos que ele faz uma lateralização, não é todo o movimento do mercado que é lateral, tá? Existem momentos, existem pequenos momentos que ele se torna lateral, tá? Se for um gráfico diário, também pode ser que ele ficou lateral o dia inteiro no gráfico diário. Mas como a gente trabalha com 5 minutos, um gráfico de 5 minutos, vai ter alguns momentos que ele vai ficar lateral, tá? E depois ele vai seguir o seu rumo para a tendência de alta, tendência de baixa, porque isso aqui é rompido, tá? Ele pode ser rompido. Isso a gente vai falar um pouco mais para frente em outras aulas, tá? Sobre rompimento de suporte de resistência, tá? E como operar com isso. Mas, aqui no suporte de resistência, você vai trabalhar com duas operações. Aqui embaixo, no suporte, você compra e na resistência, você vende, tá? É isso que é ensinado aí também, na maioria das vezes aí, em canais de YouTube, tá? Então, em cima você vende, embaixo você compra. Mas nem sempre é assim, tá? E é isso que eu vou ensinar para você lá na prática. Então, ó, sabendo disso agora, ficou muito mais fácil para você poder identificar um suporte de resistência. E que o mercado, ele vive de lembranças, tá? De momentos, tá? Então, por exemplo, ó, na quinta-feira, quem vai comprar aqui a R$ 30, vai lembrar que na quarta, que na terça, que na segunda ele estava a 30 e todo mundo comprou. Então, isso vai ser uma forte compra para que um comprador realize aí essa operação. Então o cara vai lá e compra. E quando chegar aqui a 50, todo mundo que é vendedor e vê que chegou a 50, fala, poxa, na quarta, na terça, na segunda estava 50 e a gente vendeu. O que a gente vai fazer agora? Vender e pegar 20 de lucro. É a mesma coisa que eles vão fazer. Fechou? Então é isso que funciona o suporte de resistência. Então espero que tenha ficado claro esse exemplo. E vamos partir lá para o gráfico, aonde fica muito mais prático. Voltando aqui para o gráfico, eu vou mostrar para vocês agora o suporte de resistência, tá? No gráfico, ele não é tão perfeito como eu fiz na linha, mas mesmo assim, não deixa de ser, tá, o movimento lateral, tá? Eu estou aqui em 5 minutos e eu vou vir aqui, ó, vou pegar, tá, linhas, tá? Eu posso pegar a linha de tendência, tração, suporte de resistência somente nisso daqui, como eu também posso pegar uma linha horizontal e apenas posicionar aqui, ó. Ele vai ser infinito, tá? Isso também tem dentro da Equiopt, ok? Não é só aqui não, ó. Vou duplicar ela e vou subir até a zona lá em cima. Observa. É um suporte de resistência? Sim. Por quê? Olha só que bacana. Deixa eu mostrar para você. Olha só que bacana que nós temos aqui. É o suporte de resistência, ok? Dentro do suporte de resistência pode existir outras tendências, mas é um suporte de resistência. Então a gente sabe que aqui é um suporte e que aqui é uma resistência. Entenderam como funciona? Como é simples a identificação dessas zonas? É exatamente isso que você precisa entender, tá? Mas isso é apenas na teoria. E como que a gente faz isso na prática para poder pegar esses sinais, cara? Como que a gente faz isso para pegar os sinais? Eu vou ensinar para vocês um módulo quase que impressionante para você realizar essas operações com suporte de resistência, tá? Então imagina comigo aqui, ó, está em 5 minutos realizando essa operação. Porém, você precisa entender que no mercado existe um negócio chamado hierarquia de zona. A hierarquia de zona é onde o preço tende a respeitar mais. Ou seja, quanto mais tempo você estiver aqui em tempo de espaço de vela, mais eficaz é a sua operação. Ou seja, em 5 minutos é muito mais respeitado do que se eu tivesse em 1 minuto. Ó, estou em 1 minuto. Mudei o gráfico, estou na mesma zona, mudei para 1 minuto, tá? Então, ó, pode ser que ele dê um delay aqui na hora que eu faço a alteração, tá? Ele não, pode ser que ele não respeite, ó, um pouco mais para cima, ó. Ó, dentro de 1 minuto, eu fiz o traçamento em 5 minutos e agora eu estou em 1 minuto. Tá, observe só como que é em 1 minuto. Beleza? Isso eu estou dentro de 1 minuto. Fechou? E o meu suporte de resistência está dentro disso. Ok? Mas, beleza, vou voltar para 5 minutos. Observe só como ele respeita mais em 5 minutos do que em 1. Vou voltar aqui. Ó. Bacana? Deixa eu ver se eu consigo colocar em 1 agora para ficar melhor. Ó. E aí ele fica dessa forma aqui. Entendeu? Ele não chega
a respeitar muito o gráfico, porque ó, em 1 minuto ele nem foca tanto assim, ok? Mas se eu vir aqui em 5 minutos, depois que eu fiz a alteração e ajustar, ó, eu vou encontrar aqui, ó, o suporte de resistência, beleza? Só vou ajustar aqui porque eu dei uma alteração, ó. Fechou? Olha só. Ficou mais claro agora, né? Ficou muito mais limpo. E aí você está vendo aí, ó, o suporte e resistência. Eu mexi a linha de cima aqui. Vou ter que arrumar. Beleza? Exatamente isso. Então, ó, os minutos maiores tem que respeitar mais. Então, ó, qual que é essa cara de ouro aqui? É que você, quando for traçar suporte e resistência, mude para 15 minutos. Trace o mercado em 15 minutos. Suporte e resistência em 15 minutos. E faça as suas operações em 5 minutos. Então, ó, observe só. Isso aqui está traçado em 15 minutos. Eu tracei em 5, mas olha em 15 como ele respeita. Ok? Então, o que me mostra aqui? Que quando chegar nessa zona, o preço pode sim fazer uma reversão por conta que eu tracei em 15 minutos e eu estou numa operação de 5 minutos. Então, imagine que você recebeu um sinal, tá? E esse sinal é das 10h15 da noite aqui no dia 23 de julho. E ele estava batendo numa resistência. Qual que será que seria a eficácia desse sinal? Quase que 99% de certeza que ele iria reverter. Porque ele está batendo numa zona de resistência, eu estou em 5 minutos, e em 15 minutos ele estava respeitando. Então a hierarquia de zona de 15 minutos é maior do que 5 minutos. Então ele tende a respeitar essa zona aqui. Beleza? Então olha só que perfeito. Muito show de bola, não é? Então eu vou mostrar para você na IQ Option isso, como que faz para você traçar lá, para não ter dúvidas em relação ao traçamento lá na IQ Option, ok? Então vamos lá. Beleza, estou aqui na plataforma da IQ Option e agora vamos fazer o traçamento em 15 minutos, ok? Para você ver qual que é a sacada disso, tá? Vamos encontrar um movimento lateral, aqui nós temos um movimento lateral, beleza? Só que aqui as velas estão muito juntas, tá? Então eu vou encontrar um momento melhor para a gente poder fazer isso, que fique mais claro para vocês e não venha com dificuldade, tá? Ó, aqui achei bacana, dá para a gente utilizar. Eu vou mudar aqui o gráfico para 15 minutos, ó. Vou para 15 minutos, o que eu vou fazer aqui? Em 15 minutos eu vou traçar as partes que são de resistência e as partes que são de suporte. Como eu entendo que é resistência e que é suporte? Cada vez que tocou numa zona e ele desceu, é uma resistência. Então, ó, eu vou vir, e não é taxa, tá? Isso aqui se chama zona. Por que zona? Quando você entende que isso é uma zona, você entende que rompimentos torna-se seu amigo e não seu inimigo. É por isso que a sacada dessa estratégia é muito melhor do que se você a identificasse como taxa. Então, ó, aqui eu tenho uma zona, beleza? E aqui abaixo eu tenho uma outra zona, que é a zona de suporte. Tá vendo, ó? Eu posso até ajustar ele para pegar aqui, ó, esse movimento de cima aqui, ó. Beleza, ó. Tocou aqui e ó, e lá na frente. Então, ó, eu tenho aqui, ó, uma resistência e um suporte, traçando isso em 15 minutos, beleza? Tá traçado em 15 minutos. Eu sei que isso aqui é uma zona, então, ó, aqui quem olhasse aqui ia falar, ó, isso aqui é um falso rompimento. Isso você vai aprender nas próximas aulas. Mas aqui, ó, a gente teve o que as pessoas consideram um falso rompimento. Porém, eu, como considero isso como zona, não considero isso um falso rompimento. Para mim, ainda está dentro do padrão. Por quê? Simplesmente eu venho aqui, ó, faço um traçamento aqui. Então, tem duas linhas de suporte. Tá dentro da zona. Observe, ó, o preço entrou e saiu, tá? Rompimento é isso aqui, ó. Quando acontece isso. Isso é rompimento. O preço sai de dentro daquela zona e começa uma nova tendência. Aqui começa uma tendência de baixa. E aqui sucessivamente. Em cima também, tá? Então aqui nós tem, ó, uma zona de resistência. A gente não tem uma taxa de resistência, ó. Observe quando o preço entra, ele enrosca um pouco, ó. Ele enroscou nessa zona, porque aqui é uma resistência. Ó, como ele enroscou, olha isso aqui. Ele deu uma enroscada. Então, quando o preço voltar aqui, novamente, qual que é a possibilidade dele reverter? Muito grande, tá? Então, é exatamente isso, a zona GM15. Quando eu mudar isso para 5 minutos, olha só que maravilha. Mudei para 5 minutos. Olha só como ele respeita em 5 minutos, meus amigos. Eu mudei para 15, fiz o traçamento em 15 e agora eu vou em 5 minutos. Olha só. Quando o preço chega aqui, ele lembra que isso aqui é uma zona de resistência de 15 minutos. Ó, ele desce, ó, ele toca, ele desce, ele toca, ele desce, ele toca, ele desce, ele toca, ele sobe aí embaixo, tá vendo? Ó, aqui simplesmente a primeira camada da zona e a camada inferior da zona. Beleza? Olha. Então, aqui nós tivemos uma zona perfeita, beleza? Então, observe só, que aqui a gente teve um rompimento. Aqui sim foi um rompimento, porém ele não teve força, tá? De manter. E aqui ele criou um novo, tá? Uma nova zona de consolidação, tá? Que isso aqui, ó, se a gente traçar uma linha média aqui, ó, a gente vai ver que aqui é uma outra zona, olha só, essa zona. Fechou? E aí ela manteve e voltou. Mas aí, peraí, é possível operar também assim? Sim, por quê? Imagine só, quando existe suporte e resistência, que são essas zonas,
tá? Que vocês estão vendo aqui, tá? Zonas dentro das hierarquias de tempo. O que acontece quando há um rompimento da nossa resistência ou do nosso suporte? Simples. Isso é regra, tá? Toda resistência que é rompida, ela se torna um suporte, porque quando ela está acima da vela, ela é uma resistência, então ela vai bater e vai descer. Mas quando ela é rompida, essa resistência já não faz mais parte, já não é mais teto do ativo, e sim o chão. Então quando ela bater, ela vai virar um suporte e vai subir novamente, e assim sucessivamente. Tá? Então toda resistência rompida se torna um suporte, e todo suporte rompido é uma resistência. Imagine você, tá? Vamos supor que você está num prédio, no primeiro andar de um prédio. Você pula e quebra o teto e sobe pro segundo andar. E aí você dá um pulo, não reto, mas um pulo assim, mais ou menos assim, e você cai aqui. Ou seja, o seu chão já não é mais este chão. É aqui. Então, o seu próximo pulo, você vai romper os próximos tetos, e assim sucessivamente. Então, isso que é uma resistência rompida se torna suporte. Um suporte rompido se torna uma resistência. Porque se você cair para baixo do chão e tiver um outro chão, por exemplo, você está aqui em cima e você pulou, a sua resistência é outra e o seu suporte é outro. E assim sucessivamente, ok? Então, bem simples esse exemplo para você entender aí. Isso que é suporte e resistência, de uma forma que você consiga realmente traçar e fazer as operações. Então, sempre traça em 15 minutos e faça a operação em 5 minutos, que vai ser bem respeitado. Qual é o momento certo de você traçar? Quando vem o segundo toque. Então, ó, imagina aqui, ó. Resistência, suporte. E a vela faz isso aqui. Quando você vê que fez isso, desceu, fez isso, você tem o início da tendência lateralizada e a confirmação da tendência lateralizada quando ela desce. Ok? Aqui, ó, a resistência se confirmou. Aqui, o suporte se confirmou. Então, quando vir novamente aqui, você tem uma compra e aqui você tem uma venda. Dentro dessas zonas. Ok? Ó, compra e venda. Beleza? Sempre no terceiro toque, tá? Porque o terceiro toque é confirmação. O primeiro é início da tendência. O segundo é a confirmação. O terceiro é a entrada. Beleza? Sempre lembra dessas três linhas aqui que você vai obter êxito nessas operações, tá? Então é isso. Isso que é suporte e resistência que você pode estar utilizando para operar aí no mercado financeiro. Beleza? Espero que você tenha gostado dessa aula e até a próxima.